Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Compostos Oxigenados, primeiro episódio da série Funções Orgânicas. Nesse episódio, vamos ver quais são os compostos oxigenados, as suas aplicações, como também as características estruturais. Então, primeiramente, o que é compostos oxigenados? Compostos oxigenados são todos os compostos que apresentam oxigênio, mas além do oxigênio, ele pode apresentar outros tipos de elementos que são imprescindíveis para caracterizar uma cadeia orgânica, como no caso do hidrogênio e no caso do carbono. Os principais compostos oxigenados são álcool, enol, fenol, éter, éster, cetona, aldeído, ácido carboxílico e anitride. São esses 9 tipos de compostos oxigenados que vamos estudar nesse capítulo dessa aula. Mas calma, antes de a gente ver o que vai caracterizar de forma estrutural esses tipos de funções orgânicas, vamos primeiro falar das aplicações dessas funções orgânicas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, o álcool. O álcool mais conhecido é o etanol, que ele é utilizado como limpeza, pode ser encontrado tanto em farmácia como supermercado, utilizado como combustível e também pode ser encontrado em bebidas alcoólicas. Outra função oxigenada bastante conhecida e empregada é a acetona, onde o seu produto mais conhecido se chama acetona. Sua nomenclatura química é a propanona. Ele é utilizado para retirar esmalte da unha. Alguns tipos de cetona podem ser extraídos através das flores. Outro grupo funcional que é bastante aplicado é o aldeído. O aldeído mais conhecido se chama formol, que é utilizado para alisamento de cabelo, como também é bastante empregado para você conservar alguns tipos de matérias orgânicas, fetos, para cadáveres e também para alguns animais mortos, para a gente estudar um pouco a morfologia desses animais. O éter é um grupo funcional extremamente importante na medicina. Ele foi utilizado como anestésico, primeiro grande anestésico utilizado em larga escala da história da humanidade, e graças a ele muitas cirurgias podem ser realizadas. Também é utilizado como removedor, tipo anti-engordurante, e também ele é empregado para purificar a cocaína, que é uma droga ilícita bastante conhecida no mundo todo. O éster. Ele é encontrado tanto em gordura animal como em óleos vegetais na forma triacilglicerídeo. Ele também é encontrado no biodiesel e também em flavorizantes, onde é responsável pelo sabor e pelo aroma de alguns produtos comerciais industrializados. Geralmente produtos doces, como no caso de jujuba, como no caso de confeitos, de chicletes. Já o ácido carboxílico apresenta o ácido acético ou o ácido etanóico, que é encontrado no vinagre. Também apresenta o ácido metanóico, que é extraído nas formigas, e apresenta outros tipos de ácido carboxílico que pode ser aplicado na pigmentação ou coloração de tecidos. Agora vamos iniciar a parte da estrutura das funções oxigenadas. Então, para a gente entender um pouco dessa parte da estrutura das funções oxigenadas, é preciso entender, no caso, 3 grupos funcionais, chamada a carbonila, a hidroxila e o heteroátomo de oxigênio. A partir desses 3 grupos funcionais, vamos determinar todos os 9 tipos de funções oxigenadas estudados até o momento. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai ter que saber como é que a gente vai caracterizar esses 3 tipos de grupos funcionais. O primeiro, um dos mais conhecidos e o que mais está presente nesses compostos oxigenados,
é o caso da carbonila. A carbonila é representada pelo carbono, dupla ligação ligada ao oxigênio. O outro é o caso do heteroátomo de oxigênio, que é quando o oxigênio está ligado entre dois carbonos. E por último é a hidroxila, é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, a partir desses três grupos funcionais, vamos determinar todos os outros tipos de funções oxigenadas. Então, vamos lá. Primeira função oxigenada, o álcool. O álcool, pessoal, apresenta apenas a hidroxila ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que apresenta apenas ligação simples. O enol, ele também apresenta apenas a hidroxila, mas a hidroxila ligado a um carbono que apresenta uma dupla ligação, como você está vendo. O fenol apresenta também apenas uma hidroxila, mas uma hidroxila ligado a um benzeno, como a gente está vendo aqui. Outro grupo funcional é a acetona. A acetona ele vai apresentar apenas a carbonila ligado entre dois carbonos. O aldeído também só apresenta a carbonila, só que diferente da acetona, a carbonila vai estar na extremidade da estrutura, ou seja, na extremidade da cadeia. Então, geralmente a carbonila ele é ligado a um hidrogênio, ou melhor dizendo, a carbonila sempre é ligado a um hidrogênio, que a gente consegue caracterizar um aldeído, consegue diferenciar um aldeído da acetona. No caso, a acetona vai ser a carbonila entre dois carbonos, e o aldeído vai ser a carbonila na extremidade da estrutura, onde é ligado a um hidrogênio. O éter. O éter ele apresenta apenas um heteroátomo de oxigênio, ou seja, um oxigênio entre dois carbonos. O éster. O éster, nesse caso, ele vai apresentar dois grupos funcionais. A carbonila ligado a um heteroátomo de oxigênio. O ácido carboxílico, que também apresenta dois grupos funcionais. Também a carbonila, só que a carbonila nesse caso vai ser ligado à hidroxila, formando o ácido carboxílico. E por último, o grupo funcional anitrídeos, que é, no caso, duas carbonilas ligado a um heteroátomo de oxigênio, ou seja, o heteroátomo de oxigênio está no meio de duas carbonilas. Então, para fixar melhor o conteúdo, vamos pegar aqui essa estrutura no qual apresenta funções oxigenadas mistas. Então, vamos ver quais são as funções oxigenadas apresentadas nessa estrutura. Então, vamos lá. Observando aqui, podemos ver que ela apresenta uma hidroxila, que é característico aqui do álcool. Também ele apresenta aqui um heteroátomo de oxigênio, que vai caracterizar um éter. Também ele vai apresentar aqui uma carbonila na extremidade, que é característica de um aldeído. E também ele vai apresentar aqui uma carbonila ligado a um heteroátomo de oxigênio, que é uma característica de que? Do éster. Então, é isso aqui a aula, meus queridos. Tchau, um abraço. Espero ter ajudado vocês.